A paz do Senhor Jesus, está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-lo a estar conosco durante esta programação. Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical é um órgão oficial da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais, tem como presidente, pastor Ival Teodoro da Silva. Nesse quarto trimestre nós estamos estudando a lição que tem por título A Justiça Divina. E hoje nós vamos tratar da lição de número 6, que tem como título a própria temática geral da lição, a Justiça de Deus. E queremos convidá-lo, a você professor, você aluno, você superintendente, a pegar material aí em suas mãos, lição, Bíblia, recursos aí, os dicionários, e vamos lá estudar a próxima lição aí para que você apresente o melhor para os seus alunos. Quero convidar nesse momento o pastor Fábio para fazer um convite especial a todos vocês. Amém. Pastor, nós queremos pedir aos nossos amados irmãos, que você convide mais alguém para fazer parte do programa Escola Bíblica Dominical. Lembrando que ele vai ao ar toda semana aqui, nesse mesmo horário. E você pode estar convidando mais alguém a se inscrever no nosso canal no YouTube, é Escola Bíblica Dominical SJP. Nós vamos estar divulgando os nossos canais no Facebook e no Instagram, que já estarão na sequência funcionando. Então você vai ter aqui várias maneiras de acessar o programa e também acessar as lições anteriores. Quem sabe você não estudou, não deu tempo, você pode entrar no canal, se inscrever e ver as lições anteriores que estão disponíveis. Obrigado, pastor Fábio. Um convite importante para você. Hoje, então, nós temos aqui comentarista que já fez esse convite, pastor Fábio Tenório, que sempre está conosco aqui no programa e é uma bênção tê-lo, pastor Fábio. Mas também hoje a honra de receber aqui no estúdio da TV Meu Amigo para comentar essa lição número 6, pastor Sérgio Guimarães. Paz do Senhor, pastor Sérgio. Pode pastor Fábio. Uma honra tê-lo aqui, pastor Sérgio, que tem uma vasta experiência na área teológica e na vivência ministerial também, vai poder contribuir muito, com certeza, para o bom andamento dessa lição e também para um conteúdo mais robusto para o seu complemento de lição da sua próxima aula. A Justiça de Deus, que é a lição de número 6, que nós vamos estudar hoje, eu vou pedir ao pastor Sérgio para, depois que eu fizer a leitura do textuário, fazer a leitura da verdade prática e depois o pastor Fábio fazendo a leitura dos objetivos da lição. O nosso textuário diz assim: com o puro te mostrarás puro e com o perverso te mostrarás indomável. Salmo de número 18, versículo de número 26. Pastor Sérgio. Verdade prática. Os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. Pastor Fábio. Objetivos da lição: identificar o juízo divino, mostrar a petição que Deus não atende e refletir a respeito da intercessão de Noé, Daniel e Jó. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe, que está no livro de apreço de estudo deste trimestre, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 14, versículos de número 12 até o versículo de número 21. Veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimarias, e elas a assolarem, que fiquem assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem os filhos, nem as filhas livrariam, só eles ficariam livres,
e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre a tal terra, e disser, espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos, nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra, e derramar o meu furor sobre ela, com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho, nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada e a fome e as nocivas alimárias e a peste contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais. Após a leitura bíblica em classe, nós vamos iniciar aqui os comentários dessa lição de número 6, a justiça de Deus, e a gente começa pensando sobre essa compreensão da estrutura do discurso desse texto, do capítulo de número 14, versículo 12 até o versículo de número o versículo 23, né? Então, assim, é importante lembrar que Ezequiel aqui ele parte de um genérico, de um todo, não só para Israel, e depois ele vai afunilar com a nação de Israel. É essa a ideia, e essa lição tem por objetivo mostrar e explicar a retribuição divina ao pecado de uma nação. O que pode acontecer? Nós estamos tratando durante esse trimestre, e você que nos assiste, tem acompanhado através do canal do YouTube, também através da TV Mão Amiga, você tem observado que são duras penas, né? Um juízo pesado sobre a nação, e aqui nós vamos observar então essa situação hoje, que explicar essa retribuição divina ao pecado de uma nação. Eu quero começar, eu dirigir a primeira pergunta até o pastor Fábio, porque à luz das Escrituras, pastor Fábio, Deus ele nunca faz nada sem um aviso, né? Ele sempre vai avisar, e o livro do profeta Amós, né, um dos profetas menores, capítulo 3, versículo 7, diz que Deus ele nunca fará nada, ou fará coisa alguma, sem primeiro revelar seus segredos aos seus servos e aos profetas, né? Então, Deus ele sempre avisa. Essa nação ela vinha sendo avisada, né? Pastor Fábio, a pergunta que eu te faço, sobre a expressão desse versículo 13, né? Quando a terra pecar contra mim, é aplicado somente para Israel, pastor? Pastor, a princípio, a gente aqui, eu queria falar sobre 2 formas, né, de Deus falar e anunciar aqui a correção dele. Até acompanhando aqui o que está na lição, né, e o texto que foi lido, o versículo 13, como o senhor mencionou, ele vai dizer o seguinte, né, quero mencionar aqui para poder a gente entender. Filho do homem, quando é o versículo 13, né, do capítulo 14 de Ezequiel, que nós estamos estudando. O senhor, acho que não foi mencionado, mas eu queria ler aqui, e diz assim aos nossos irmãos. Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, está falando de uma terra, aqui ele não está se referindo a uma nação ou um povo, é uma terra, né? Em específico não estava falando sobre a nação de Israel, mas está dizendo um povo. Gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei delas homens e animais. E estudando a lição, nós vemos aqui 2 formas de Deus falar, né? De Deus anunciar a sua correção, né? Que é a forma genérica e a forma específica, né? Então a gente entende o seguinte aqui, de forma genérica, Deus fala que ninguém que age desta forma ou age erroneamente contra Deus, ele vai ficar sem punição. Porém, aqui Deus está falando de uma forma específica, né? Deus está anunciando diretamente
a uma nação, ou melhor, Deus está falando que nenhuma nação, nenhum povo, ninguém que agir errado com Deus vai ficar sem Deus tratar, sem Deus agir. Né? Isso a gente entende que antes de vir a correção de Deus, antes de vir o juízo propriamente dito, Deus ele usa os seus profetas anunciando, falando, trazendo o povo, né, para um arrependimento. Né? Diretamente com o seu povo, Deus falou aqui. Né? Deus ele falou de forma genérica também à casa de Israel, mas também deixando claro que o erro, seja de quem for, né, ele não vai ficar sem impunidade. Né? A gente pode dizer aqui também assim, ó, Deus mostra também que depois dele haver decretado seu juízo, né, não adianta nem clamar mais. Mas antes de Deus decretar o juízo, antes ele tem várias formas de trabalhar com o povo. Deus sempre chama para o arrependimento. Nós falamos de uma forma genérica. E eu queria falar nesse caso aqui, da forma específica. Nesse caso, o Senhor ele está falando com a casa de Israel. Né? Então Deus ali tratando a nação de Israel, tratando o seu povo, ele está chamando, antes ele chamou, ele usou os profetas, a gente estudou na primeira lição que falava sobre a atalaia, Deus usou o seu atalaia, falando, trazendo, mesmo assim o povo não ouviu, o povo não se atentou, o povo não teve aquela humildade de se arrepender dos seus maus caminhos, né? E aqui de forma específica, no caso, Deus está falando com a casa de Israel, né? Diretamente com o seu povo, por causa da maneira que eles procederam contra Deus. Isso é interessante porque eu até grifei aqui, ó, que a luz, lembrando que a luz das Escrituras, ficamos sabendo que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa e nem mesmo sem um prévio aviso. A gente pode ver no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7. O Deus Javé de Israel procede, né, dessa maneira para oferecer oportunidade de arrependimento. Então Deus estava tratando a nação de Israel, o Senhor estava tratando, dizendo que agora era o momento de vir a sua justiça, né? Eu até queria mencionar algo aqui, mas eu vou deixar para a próxima pergunta, que fica mais associado, né? Mas dá vontade, né, da gente já discorrer. Mas eu vou deixar para a próxima pergunta. Mas aqui, ó, o Deus Javé de Israel procede dessa maneira para oferecer oportunidade de arrependimento, né? Está em Jeremias 3,14, 38, do 17 ao 18. Aqui também, ó, o perdão divino vem com arrependimento, né? Mas ali Deus não viu na nação arrependimento. Deus falou com a nação, tratando o que estava acontecendo, mas também fazendo alusão, e ele menciona, nós mencionamos em lições anteriores, que as nações circunvizinhas também receberiam a sua correção, no momento certo. Tem a hora de Deus agir. Né? Porque a gente vê assim, Deus trata só com o seu povo, e os ímpios em fora estão a viver. Não, vai chegar a hora do tratar de Deus com todos. Não quer dizer que a Bíblia nos ensina que todo aquilo que nós fazemos está patente diante do Senhor. Né? Se a gente planta coisas boas, nós vamos colher coisas boas. Se nós plantamos coisas ruins, nós vamos colher coisas ruins. E para finalizar, a vontade de Deus é abençoar o seu povo e restaurar a sua herança. Mas como ajudar quem não queria ser ajudado? Não é verdade? Por isso o castigo ali de Deus ele foi inevitável, né? Trata-se de uma questão de justiça, aí entra a justiça de Deus e entra a santidade de Deus, né? Quando você fala sobre a justiça, né, a gente volta um pouquinho à capa da nossa lição que foi projetada, né? É interessante lembrar que ali está o fiel da balança, né? Tem uma balança ali e a balança de Deus ela é justa, ela não pende nem para um lado e nem para o outro, né? Então Deus ele não chega sem aviso prévio. Pastor Sérgio, eu coloco aqui para o senhor falar sobre esses agentes do juízo divino, né, que está nesse texto que foi lido aqui na leitura bíblica em classe: espada, fome, animais ferozes, peste. O senhor pode falar para nós sobre o significado e a aplicação desse texto? Esses agentes divinos, eles já eram bem conhecidos de Israel desde a saída lá do Egito. Quando eles saíram, já no Monte Sinai, Deus orientou Moisés para que começasse a falar disso. E depois a gente vê lá em Levítico, e depois também em Deuteronômio, que no momento Deus pede para Moisés reunir todo o povo,
que ele vai dizer para o povo qual a decorrência da obediência e qual a decorrência da desobediência. E quando ele fala da desobediência, em Levítico capítulo 26, versículo 14 a 46, eu vou ler só alguns versículos, o texto diz: porém, se vocês não obedecerem a todos os meus mandamentos, se rejeitarem as minhas leis, se desprezarem as minhas ordens, se quebrarem a aliança que fiz com vocês, então eu castigarei. Mandarei desastres, doenças, febres, que abalem a saúde e enfraquecem o corpo. Não adiantará nada semear o campo, pois o inimigo é que comerão as colheitas. Não mandarei chuva, o chão ficará duro como ferro. Os campos não produzirão colheita, as árvores não darão fruto. Mandarei para o meio de vocês animais selvagens que matarão os seus filhos, acabará com o seu gado. Ordenarei que povos inimigos os ataquem, e assim vocês serão castigados. Então, o povo, eles tinham conhecimento desse castigo da desobediência, que estava bem patente para eles, e eles deveriam se lembrar disso constantemente. Mas o povo não deu atenção a isso durante algum tempo. Nós vemos que esses castigos já foram para o povo. No livro de Juízes, algumas vezes vieram o castigo e o povo se voltou para Deus, e aí Deus aplacou a sua ira e deu nova oportunidade ao povo. Mas agora aqui nós entendemos, como o pastor Fábio falou, que a medida do juízo de Deus, do pecado do povo, já havia se cedido a tudo. E já não tinha mais como Deus exercer a sua misericórdia sobre eles. E aí, como isso já não tinha mais, Deus diz: agora eu vou destruir. Agora chegou o momento que eu vou castigá-los. Então, a espada, nós entendemos, quer dizer, o texto diz que a espada é a guerra que haveria de vir. A fome é a destruição da produção. E quando nós falamos da destruição da produção, principalmente quando o texto está falando da cidade de Jerusalém, o povo estava na cidade de Jerusalém. Na cidade de Jerusalém era uma cidade murada, mas a plantação estava fora dos muros. Então, quando o inimigo chegava para atacar a cidade, o primeiro lugar que eles iam eram as plantações. E destruindo as plantações, os animais selvagens que têm a barreira das plantações para não atacar a cidade, eles vão ter acesso, vão passar. Então, eles também seriam atingidos pelos animais selvagens. Mas, além disso, Deus diz, também vai faltar chuva. E, além de faltar chuva, eu ainda vou fazer com que o solo fique duro. E aí vocês não vão conseguir plantar, não vão conseguir colher, e a fome vai tomar conta de todos. Então, o objetivo de Deus, com essa advertência, que agora já é o juízo, né? Mas o objetivo de Deus com essa advertência era trazer o povo ao arrependimento, que eles pudessem se arrepender e se voltar para Deus outra vez. Mas não é o que nós encontramos aqui nesse texto. Deus diz, olha, não tem mais o que eu fazer para o povo, porque eles continuam nos seus pecados de idolatria, eles continuam adorando outros deuses. Embora que eu estou dando a provisão de todas as coisas, em vez de eles agradecerem a mim, eles vão agradecer a Baal. Vão oferecer a colheita, em vez de levar como primícia para a minha casa, vão levar ofertas para Baal, vão queimar incenso a Baal. Então, eu vou destruir esse povo para que eles possam voltar ao arrependimento. Interessante, o senhor falou por várias vezes uma palavra aqui, pastor Fábio, que é o arrependimento. Deus espera, né? Uma rápida aplicação aqui para a atualidade nossa. É o primeiro passo, né, que Deus espera. Se houvesse arrependimento, Deus visse sinceramente, a situação poderia ser outra. Isso, né? isso. Então lá, mas vamos pensar agora, na atualidade.
O que Deus espera da nação, do povo, da igreja dele, da atualidade, é um arrependimento genuíno, né? O pecador, quando se arrepende, Deus perdoa, né? Escreve o nome dele no livro da vida, ele agora é um salvo em Cristo. Porém, a igreja que compõe os salvos, se ela entrar por esse mesmo caminho, com certeza na atualidade a aplicação da ira divina, embora nós estamos na graça, né, pastor Sérgio, pastor Fábio, mas há um limite também, né? Há um limite, né? Estou certo, estou errado? A gente pode pegar, eu até trazer um exemplo, a gente pode pegar o livro de Apocalipse, que é um livro escatológico que fala sobre as últimas coisas. E ali está escrito coisas que vão acontecer, porque Deus, ele já viu, ele já conhece que lá na frente, mesmo tentando, mesmo os profetas, mesmo falando, muitos não iam. E vai acontecer. Não é que ele quer que aconteça. Ele viu que o próprio homem vai levar a acontecer, ele só deixou relatado. É o que acontecia ali. O povo já não queria mais. Né? O povo a cada dia se afastava mais de Deus, não reconhecendo o que ele fazia e dando o crédito que era do Senhor, dando para imagens de esculturas e tantas blasfêmias. Então isso fez com que o povo, com que Deus se voltasse contra o povo de uma forma que Deus diz, olha, não há mais forma de eu continuar aceitando vocês como sendo meu povo, porque da forma como vocês estão, agora o meu nome está sendo desonrado entre as nações por causa dos pecados que vocês estão praticando. Então é melhor eu ficar sem a referência de um povo que age desta maneira. Ok, então é interessante a gente fazer esse trocadilho aqui para aquecer um pouco aí assim para a atualidade. Então você que está nos assistindo, a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Não brinque com o juízo divino, não brinque com a justiça de Deus. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, não saia daí, nós já voltamos. Neste inverno, aqueça seu lar. Confira as ofertas para deixar a sua casa quentinha na estação mais gelada do ano. Piso laminado a partir de R$ 54,90 um metro quadrado com mão de obra. Piso vinílico clique com manta EVA a partir de R$ 179,90 um metro quadrado com instalação. Solicite um orçamento. DDD 41 3534 4777. BS Pisos. Qualidade aos seus pés. Meu querido amigo, meu querido irmão, estou aqui para fazer um convite muito especial a você. Queria pedir a você que acessasse o nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, ou o nosso canal no Instagram, EBD_IEAD-MSJP. No próximo programa nós estaremos fazendo um sorteio de um livro desse para você. Esse livro faz alusão, nós estamos estudando agora o quarto trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. É muito fácil. Entra no nosso canal no YouTube, deixa o seu comentário, deixa o seu like e entre no nosso canal no Instagram, EBD_IEAD-MSJP. Será no próximo programa, tá bom? Deus abençoe. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical e hoje estudando a lição de número 6, que tem como título A Justiça Divina. Nós já olhamos e comentamos o primeiro ponto dessa lição, que fala sobre a identificação do juízo divino, e agora nós vamos tratar sobre a petição que Deus não atende. É interessante começar a olhar esses dois blocos próximos agora de comentário, eles vão estar muito interligados em si. Tiago capítulo 5, versículo 16, a última parte do versículo, diz assim: a oração de um justo muito pode em seu efeito, ou em outras traduções, muito pode na sua eficácia, a oração ou a súplica de um justo. No caso desse texto que nós lemos, e outras situações, encontramos até no livro do profeta Jeremias, essas situações hipotéticas aqui, de orações intercessórias de justos, pastor Fábio, pastor Sérgio, que Deus não atendeu. Um exemplo aqui, claro, lá em Jeremias, Moisés e Samuel, e o caso aqui de Ezequiel, que é o texto em apreço hoje, Noé, Daniel e Jó. Pastor Sérgio, eu dirijo a pergunta ao senhor agora, que nós vamos destacar exemplos do poder da oração que a oração intercessória tem. Isso é importante, o poder da oração.
E o caso de um exemplo que está na lição que nós podemos comentar aqui é o caso da oração de Abraão, quando ele intercede pelo seu sobrinho, pela cidade de Sodoma e Gomorra. Pelo seu sobrinho, né, para que não houvesse a destruição de Sodoma e Gomorra. Lá, se houvesse 10 justos, o Senhor não destruiria. É isso, né? Então, quando Abraão, Deus está indo a caminho da destruição de Sodoma, né? É interessante aquele texto que Deus passa na casa de Abraão, quer dizer, os anjos passam na casa de Abraão, é recebido por Abraão, fica um dia com Abraão, passa aquele dia inteiro com Abraão, e ao final do dia eles vão para cumprir aquilo pelo qual eles vieram, que era a destruição da cidade de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim, que eram outras cidades que estavam interligadas, mais 2 cidades estavam interligadas ali, conforme Deuteronômio 29 e 23, e eles vão para a destruição dessas cidades, né? Mas aí Deus diz, olha, devo ocultar de Abraão o que eu vou fazer, uma vez que Abraão é meu amigo. Então aqui nós já vemos algo interessante, né? Que é possível o homem ser amigo de Deus, mesmo com todas as suas falhas, né? Mesmo com todas as suas falhas, com todas as suas dificuldades, que nós sabemos da vida de Abraão, que Abraão teve, mas é possível o homem ser amigo de Deus. E aí Abraão, quando ouve aquilo, Abraão começa a interceder. E a intercessão de Abraão começa a interceder com 50, 45, e ele vai diminuindo, e aí Deus diz, se encontrar 10, eu não vou destruir a cidade. Mas não tinha 10 pessoas, não tinha 10 justos ali. E aí Deus vai e destrói a cidade de Sodoma. Mas ali fica evidente o poder da oração intercessória, o que ela pode fazer na vida de alguém quando alguém se coloca diante de Deus. Um outro fato nós notamos quando Moisés também desce lá do Monte Sinai e encontra o povo lá adorando o bezerro de ouro, logo depois de ter saído lá do Egito, lá em Êxodo capítulo 32. E Deus diz, olha, eu vou destruir todo esse povo. E aí Moisés intercede e diz, olha, Deus não destrói esse povo, é o teu povo, é o povo que o Senhor tirou lá do Egito, então deixa que esse povo siga o seu caminho. E aí Deus também não destrói aquele povo atendendo à oração de Moisés. Depois nós vemos mais um fato evidente, que é o caso de Samuel, quando Samuel intercede pelo povo de Israel, quando a arca foi levada, o povo está durante 20 anos orando para que o Senhor atendesse a sua oração, a arca pudesse vir outra vez, e Samuel diz, olha, não vai acontecer nada enquanto não houver arrependimento. Então ele convoca o povo para o arrependimento, lá em 1 Samuel capítulo 7, versículos 5, 6 e 9, e quando o povo volta para Deus, o Senhor atende o povo, e nós vemos que logo depois se levanta Davi e a arca volta para Israel outra vez. Então a oração intercessória é algo que está à disposição dos cristãos. Nós devemos orar, nós devemos interceder. Nós devemos interceder principalmente pelos pecadores. A Bíblia diz, olha, que nós devemos orar para que o Senhor mude o coração deles. E a oração intercessória tem esse poder. A oração intercessória também, lá em 2 Timóteo, nós encontramos que o Senhor orienta que nós devemos orar também, interceder pelas nossas autoridades. É verdade. Também a oração intercessória tem esse poder quando nós intercedemos pelas nossas autoridades. E principalmente uns pelos outros, né? Daqueles que são os nossos irmãos, nós devemos exercer esta oração, orar para que o Senhor
abençoe os nossos irmãos para que eles sejam vitoriosos, para que eles tenham paz, para que tenham prosperidade, para que o Senhor os abençoe em todo o tempo. Então, a oração intercessória é uma ferramenta na mão do cristão que ele deve utilizar em todo o tempo para que a sua vida seja abençoada e a vida das pessoas que estão ao seu redor também sejam abençoadas, porque Deus ouve a nossa oração. Que maravilha, pastor Sérgio. Então, assim, pastor Sérgio traz um relato importante, né, e pontos de vista dentro da Bíblia Sagrada sobre esse poder da oração intercessória, a importância, né? Pastor Fábio, agora vamos para o contraponto aqui, né? Que voltamos para o texto aqui. O castigo era inevitável, né? Por que Deus não atende a oração intercessória nesse caso aqui, de Ezequiel? Pastor, a lição que nós estamos estudando vai falar sobre, ou melhor, a lição específica 6 vai falar sobre a justiça de Deus. Nesse momento, Deus não está aqui ouvindo a oração no sentido de atender pedido. O tempo de Deus ouvir a oração para perdão, para arrependimento, para misericórdia cessou, né? Nesse caso aqui, a misericórdia de Deus ela abre espaço para a sua justiça, né? Entra em cena aqui a justiça de Deus. Deus é longânimo? É. Deus é misericordioso? É. Ele é bondoso? Ele é muito bondoso. Mas ele também é firme, né? O Senhor aqui ele é firme quando a sua correção ela entra em cena através da sua justiça. E agora aqui é o momento de Deus agir. É o momento de Deus tratar. Eu sempre falo essa expressão na congregação, é o que eu queria dizer lá no primeiro bloco, e agora chegamos na parte, e me abre espaço, diz assim, Deus está aqui agindo com misericórdia, com perdão, com graça. Mas chega um momento que ele, simbolicamente, Deus diz assim, olha, agora a minha justiça, a minha longanimidade para, a minha bondade, a minha misericórdia, porque ele precisa entrar em cena a minha justiça. Ele precisa ser justo. E a Bíblia fala que ele é justo para com justos e também é justo para com injustos, né? Eu achei uma frase interessante que diz assim, isso eu queria trazer para os nossos irmãos que estão nos acompanhando. Justiça é o que Deus é. Justiça é o que nós não somos. E justiça é o que Deus requer. E ele é justo no seu tratar, né, na sua maneira de agir. Romanos capítulo 3, versículo 21 vai dizer, nos diz assim, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. A maior justiça, a justiça que nós queremos hoje, diante de fatos que nós estamos vivendo, e a gente vê que aqueles que são para exercer a justiça, aqueles que estão lá para ser justos, estão sendo injustos. Mas a Bíblia diz que no momento certo vai entrar a justiça de Deus. E o momento certo para a nação de Israel, ou para o povo, ali chegou, né? Não adiantaria mais orar, não adiantaria clamar, não adiantaria pedir, porque não, Deus, como se Deus pausasse, né? Todas trabalharam, chegou o momento da misericórdia, do clamor, e chega o momento da justiça, de Deus agir, de ele entrar em cena, dele agir com... É uma palavra que às vezes não associa-se muito a Deus com severidade. Ele é severo aqui sim, porque essa correção, ele sabe que lá na frente é para produzir um fruto bom na nação. Porque a nação achou assim, não, Deus aqui, ele vai fazer vista grossa. Não, Deus nunca fez vista grossa nada. No passado, no presente e ainda o que vai acontecer. Lembra quando nós estudamos a lição passada? E Deus falou assim, olha, eu estou vendo que vocês estão fazendo coisas erradas aí. E eu sei que vocês vão fazer para frente também. Eu estou vendo. Deus conhece o presente, Deus conhece o futuro, né? A bondade de Deus também é para os dois. Deus aqui é bondoso para com os justos e para com os injustos. No caso do injusto, quando ele se arrepende do seu mau caminho. Mas em todo momento, Deus falou para a nação aqui, olha, agora, né, a minha justiça entra em cena, eu vou tratar, eu vou ser enérgico, Deus tratou da maneira, mas em nenhum momento ele queria matar o povo, ele queria que o povo aprendesse, que o povo reconhecesse. Lembra que nós mencionamos aqui o povo quando estava no Egito, sendo cativo, perseguido, né, estava naquela situação? A nação de Israel, o reino do sul, Jerusalém aqui no caso, o povo estava tranquilo.
Tinha um rei, tinha o seu estado, né? Tinha ali o templo, até então não tinha sido destruído. E vale lembrar que essa justiça aqui, ela começa a trabalhar porque Deus permite que o seu templo, né, fosse saqueado, destruído, fosse levado tudo. Mas peraí, Deus permitiu. Você vê, Deus não estava preocupado com as coisas, Deus estava preocupado com o coração de cada um, que esse coração se voltasse para ele. Foi o que ele falou lá, me parece que em Ezequiel capítulo 14 também, se eu não estou enganado. Não, acho que capítulo 14 diz assim: olha, eu estou vendo o coração de vocês, hein? Antes de vocês me desagradarem com os seus atos, aqui com o externo, eu já estou vendo que o coração de vocês está longe de mim. O coração de vocês já estão, a maldade, a idolatria, né, a soberba já está dentro do coração. Mas o povo podia dizer assim: não, mas o nosso rei começou por ele, começou pelos nossos anciões. Sim, mas não é porque meu irmão peca que eu tenho que pecar, não é porque meu irmão faz errado que eu tenho que fazer. Não. Em todo momento nós olhamos para Deus, Deus sempre foi bom. Mas o rei, não tem problema, o rei está fazendo, a gente vê hoje que as autoridades aí constitucionais estão agindo erradamente, mas nós não precisamos agir erradamente. Nós temos que ser a diferença. Deus sempre deu oportunidade. O que ninguém nunca vai poder dizer em nenhum momento da história é que Deus não deu oportunidade para arrependimento. Ele usou o seu atalaia, ele falou, ele mostrou tudo. Esperava, arrependimento. Não entrou arrependimento? Então tá bom. Acabou a oportunidade, agora é hora de tratar e de agir com a minha justiça. Não foi fácil, mas foi necessário para a correção da nação. Essa correção da justiça de Deus é uma justiça com amor, né? A justa justiça de Deus, ela é sempre carregada de amor, porque ele se preocupa com a restauração. Nós trabalhamos aqui no decorrer dessas lições, pastor Sérgio e pastor Fábio, sobre esse cativeiro com um contexto pedagógico, né? Também, embora havia um juízo sobre Jerusalém, mas os cativos estavam sendo preservados ali para um futuro, né? O retorno já havia sido profetizado os 70 anos, né? Então a gente está... Pastor Sérgio, você quer fazer algum comentário? E esse fato que o pastor Fábio falou, que eles foram lá falar com Ezequiel, que é o capítulo 14 aqui, os anciões de Israel foram lá, eles saíram de Jerusalém e foram até onde estava Ezequiel, e eles foram lá porque eles queriam ouvir uma palavra da parte de Deus para eles. E aí Deus diz: olha, não tem nem palavra para vocês, e não tem a minha palavra, e também não tem uma palavra profética para vocês, porque o coração de vocês estão cheio de idolatria. Quando Ezequiel recebeu aquela visita, para Ezequiel aquilo foi uma surpresa, né? Os anciões de Israel vieram até a minha casa para... Então eu entendo aqui que Ezequiel ficou contente até, né, de estar recebendo os anciões de Israel. Mas Deus diz: olha, você não vai falar nem uma palavra para eles e nem profetizar para eles, porque o coração deles está cheio de idolatria. Eu não tenho nada para falar para esse povo. Olha que justiça e que juízo sobre o povo, hein? Muito bem, meus irmãos, nós estamos estudando a 6ª lição do 4º trimestre de 2022. A justiça de Deus está muito bom aqui no estúdio. Pastor Sérgio, pastor Fábio, aí com esses comentários. Eu estou aprendendo bastante com o pastor. Nós somos todos alunos, né, pastor Fábio? E esperamos que você que está nos assistindo através da TV Mão Amiga e das plataformas digitais, do canal do YouTube, esteja gostando também. Nós temos visto muitos comentários positivos dos nossos irmãos e louvamos a Jesus e oramos para que Deus abençoe as vossas vidas. Vimos então sobre a identificação desse juízo divino, vimos sobre a petição que Deus não atende, mas também o pastor Sérgio trouxe também o poder da oração intercessória. E agora nós vamos olhar para esse terceiro ponto e comentar ele sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Nós vamos olhar para esse ponto agora, e nas entrelinhas já foi comentado aqui, que Ezequiel ele vai refutar o imaginário popular do povo, né? Que eles pensavam assim: Deus é obrigado, pastor Sérgio e pastor Fábio, a tolerar o pecado do povo por causa dos justos da cidade. Tinha aquela ideia, pegando aquela primária de Gênesis 18, 32, quando Abraão intercede pelas cidades, né? Deus pouparia.
E aí eles estão olhando, se lá 10 Deus pouparia, imagina nós que somos muito mais numerosos, imaginando-se justos. Então eles ficaram com essa ideia na cabeça. Pastor Fábio, eu dirijo a pergunta a você. Essa era uma das razões pelas quais o povo não acreditava no juízo divino? Eu acho que isso era algo que acontecia nos dias de Ezequiel, naquele período, e acontece nos dias de hoje, né? A gente acha que por andar perto de alguém que ouve a Deus, que faz a vontade de Deus, nós estamos isentos de sermos tratados por Deus. Não, a salvação, nós sabemos que ela é individual. Cada um de nós temos que ter uma vida diante do Senhor, né? Uma vida na presença de Deus, né? Uma vida de retidão, de obediência, né? Uma vida de, como diz Jesus, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Nós temos que renunciar a várias situações. No caso aqui, o povo, eles achavam, eu acho que o povo aqui ele estava muito perdido, porque diante de toda a idolatria, de tantas as coisas que aconteciam, a visão de Ezequiel, as visões, aquilo que Deus estava mostrando, Ezequiel já estava aqui, no caso, na Babilônia, mas mostrando o que estava acontecendo lá, estava, me parece que prestes, né, a ser destruído o templo, toda aquela situação. Ali o povo já estava largado, sem uma liderança, sem posição, né? O povo já não tinha aquela... Eu acho que eles estavam há tanto tempo sem entender o que é o castigo de Deus, o que é a correção de Deus. Se eu não estou equivocado, nós estudamos há uns meses atrás, acho que ano passado, um livro que falava sobre a vida de Jó, né, sobre o sofrimento. E lá dizia que o sofrimento, a dificuldade nos aproxima de Deus, é a intenção. Ou nos mostra, porque quando nós estamos numa zona de conforto, nós estamos bem, nós não procuramos a Deus. Nós ficamos à vontade, né? Não foi que a palavra falou para aquele homem, ó, o que tu come, bebe, folga, o que tu tens em depósito? Para quem vai ficar? Né? Hoje mesmo vão pedir a tua alma, e o que tu tens em depósito, para quem vai ficar? Ele estava ali largado, bem à vontade. A nação aqui estava vivendo de uma maneira, né, do jeito que queria. Porque aqui a gente entende pelo texto que havia muito mais idolatria, perversidade, abandono, negação no meio do povo do que pessoas que estavam realmente com a vontade de buscar a Deus, de servir a Deus. E eles achavam aqui, né, o povo aqui, a pergunta, né, essas é uma das razões. O povo não estavam crendo mais que Deus ia agir com justiça. Ou melhor, que Deus ia ser severo. A Deus foi muito severo aqui no seu posicionamento. E, né, ele falou que iria acontecer. A gente viu que anteriormente ele chamava o povo para arrependimento. Ó, prestem atenção, tome cuidado. Não é assim que próximo. Estou falando das minhas palavras, né? É o que Deus falou hoje para nós. Ó, Deus sempre fala. Nos dias de hoje, Deus, antes de fazer alguma coisa, ele revela aos seus profetas, ele comunica. Mas eu fico pensando na vida de Ezequiel. Ele sabia que mesmo ele falando, o povo não ia ouvir ele, porque Deus falou para ele, o povo não vai te ouvir. O povo não vai dar crédito, mas fala. Porque Deus, lembra que numa lição passada, Deus falou, ó, se você não falar, eles vão morrer por causa do pecado deles, e você vai ser culpado porque não falou. Hoje é o que acontece conosco, né? Deus foi severo? Foi. Mas quando Deus chama o povo para arrependimento, ninguém dá crédito. Quando você está na dificuldade, no maior problema, aí você lembra de Deus. Aquela lição de Jó falava, olha, quando você está no sofrimento, você está na luta, né, você está naquela situação, e Deus usa até situações assim para trazer pessoas que um dia se afastaram. A gente pensava que essa pandemia, depois que passasse ela, as pessoas iam ouvir, não, muitos pegaram a oportunidade para abandonar de vez. E é o que está acontecendo hoje, se esquecem. Deus, não, na hora certa, no momento certo, Deus vai tratar, Deus vai chamar, vai agir com justiça, tá? Só que a justiça de Deus não é aqui no caso de misericórdia. A Bíblia diz que diante do tribunal de Cristo, e um dia vai chegar, lá não vai ser momento da gente se justificar. Não, Senhor. Deus, não. Ali é momento de receber sentença, né? Seja ela boa ou seja ela ruim. Então, pastor, o que acontece aqui? A nação não estava muito se importando, melhor, não estava nem aí. Porque se ela estivesse realmente preocupada, tudo isso não estava acontecendo, né? É mais ou menos o que a gente pode entender. Eles não estavam acreditando que Deus ia ser
justo nessa questão de tratar com eles. Até porque eles tinham aquela ideia, né, do poder da oração intercessória. Então Deus vai nos poupar mais uma vez. Quer dizer, vai levando, vou usar um termo aqui, pastores, né, vai levando com a barriga, vai indo do jeito que dá, conforme a toada do ritmo do tango, que usa um termo por aí, e vai tocando. Não é assim, você que está nos assistindo. Deus é justo e Ele tem, sim, seriedade para tratar. O pastor Fábio foi muito incisivo nesse sentido, importante, cirúrgico. Tem a hora certa para tudo e tem a hora certa para nós consertarmos a nossa vida, você que está nos assistindo, fazer um conserto com Deus, isso é importante. Pastor Sérgio, olhando nesse prisma que a gente está tratando de intercessão, e a gente vai para Noé, Daniel e Jó, né? E ainda que estivesse no meio, Deus ele vai repetir nesse texto que nós estamos em apreço de hoje, que é a leitura do texto bíblico, por várias vezes, 4 vezes ele cita aqui, ainda que estivesse no meio dela, Noé, Daniel e Jó, eu não pouparia de mandar o meu juízo, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esses 3 profetas, né? Ou esses 3 homens de Deus justos para nós. Quando o texto está dizendo aqui de Noé, Daniel e Jó, a primeira coisa que a gente precisa aqui trazer é a questão de Daniel, porque Noé nós sabemos da história, Jó também nós sabemos da história. Essa história já era uma história anterior, né? Então era uma história bem conhecida do povo. E Daniel é alguém que está naqueles dias com Ezequiel. E por ele estar com Ezequiel naqueles dias, ele é levado para a Babilônia 9 anos antes de Ezequiel. E quando Ezequiel está proferindo essa profecia, se passaram 15 anos que Daniel está lá na Babilônia. Então, a primeira coisa que nós podemos entender aí é que esse primeiro momento em que Daniel é levado para a Babilônia, a forma como Deus usa Daniel na Babilônia, esse fato extrapola a Babilônia e chega lá também em Jerusalém. Então eles começam a entender que Daniel é alguém que está sendo usado por Deus, é alguém que foi separado por Deus, tem a sua vida separada e vive de acordo com aquilo que Deus deseja. E aí Deus usa exatamente, além de usar Noé e Jó, que ele já conhece, usa também Daniel como um exemplo de homem justo. E Deus está dizendo, embora que eles estivessem aí no meio, e nós notamos nesse texto, essa expressão, ela vai aparecer 4 vezes no texto. Então Deus está enfatizando para eles, olha, por 4 vezes não adianta esses homens estarem aí. Eu tiro eles do meio, mas trago a destruição para a vida de vocês. Porque a forma como vocês estão vivendo não me agrada de maneira nenhuma. Noé, nós sabemos que Noé foi um exemplo de justiça nos seus dias, né? Ele é conhecido, Pedro diz que Noé foi o pregoeiro da justiça. Então, nos seus dias, ele pregou a justiça de Deus, pregou a todo mundo, né? No caso de Jó, Jó foi um homem justo, e esse testemunho de justiça de Jó foi um testemunho que o próprio Deus diz: observasse o meu servo Jó, é um homem justo e temente a Deus. Então, Jó também era um exemplo de justiça nos seus dias. Nesse caso, referendado pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. E era conhecida a justiça de Jó, quando nós lemos no livro dele, a justiça de Jó era conhecida por todos que estavam ali, né? Por todo aquele povo que participava da vida de Jó, ou quer seja comercializando com ele, quer seja trabalhando para ele, quer seja sua família, testemunhava que Jó era um exemplo de justiça.
E Deus está dizendo, olha, embora que esses homens justos estejam aí, não, eu vou destruir de toda maneira este povo. Porque a justiça de Deus, como já foi falado aqui, a justiça de Deus ela tem um limite. E aí quando chega nesse limite, não há como fazer, Deus destrói. Nós notamos na Bíblia diversas vezes que Deus destruiu nações inteiras, porque deixaram o pecado tomar conta, e aí Deus destruiu, como o caso de Sodoma e Gomorra e as cidades, como o caso que o povo de Israel foi levado lá, Gênesis capítulo 15, ele foi levado lá para destruir aqueles povos que estavam lá na terra. Deus disse para Abraão, olha, mais 400 anos e eu vou te trazer de volta para essa terra, porque a medida deste povo se encheu e eu preciso destruir esse povo. Então, Deus destrói nações inteiras quando a sua justiça se manifesta. E aqui não estava diferente. E outra coisa que nós precisamos observar aqui é que o justo ele se salva. E se ele não se salva da situação, ele tem a sua salvação. Mas o justo também, às vezes, em algumas vezes, ele também sofre o dano. Como o caso deles aqui. Daniel foi levado, Deus usou ele lá. Ezequiel foi levado, Deus usou ele lá. Mas nós podemos entender que tinha outros homens e mulheres que eram justos também, e quem sabe até morreram ali naquele meio, né? Porque não puderam salvar a sua vida por causa da justiça de Deus e por causa do pecado de toda a nação. Então, às vezes, o justo perece fisicamente, né? Porque ele tem a salvação eterna, mas ele perece fisicamente porque ele está vivendo num ambiente que pratica injustiça constantemente, e ele acaba sofrendo também por causa dessas injustiças. Ele sofre por causa da injustiça, porém não é poupado no sentido de vida eterna, de vida eterna, tudo mais, mas porém ele está inserido no contexto. No contexto. Pastor, o senhor me permite só um comentário? Por favor. Eu só queria acrescentar algo aqui aos nossos irmãos. Muitos podem dizer assim, lá no passado Deus cobrou do povo seriedade, justiça, retidão, maneira de viver. Deus cobrou do povo lá. E aí muitos podem dizer assim, mas hoje nós estamos na época da graça. A graça é diferente. Não, Deus cobra também. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, aqui está escrito o seguinte, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. O que Deus cobrava no passado, Ele cobra hoje. A graça é uma maneira diferente da gente viver em Deus, mas não deixou Deus de cobrar de nós retidão, santidade, que não sejamos idólatras, que obedecemos a sua palavra. Aqui é tudo, corpo, alma e espírito. Deus quer irrepreensível. Deus cobrava lá, Deus cobra hoje de nós. E se nós não atentarmos para isso, a justiça de Deus virá também. E é sério, né? Não tem como fugir disso daí. Então nós observamos na lição de hoje sobre essa questão da oração intercessória, né? Ela tem poder, porém, no caso da nação de Israel no cativeiro da Babilônia aqui, e hoje no texto em apreço, não havia mais recurso, já foi citado. E eu quero agradecer hoje ao pastor Sérgio, ter podido estar conosco aqui, uma honra tê-lo aqui, pastor Sérgio. O pastor Sérgio também faz parte da nossa equipe aí da educação no campus São José dos Pinhais, junto com a sua esposa, a irmã Keila. Pastor Fábio Tenório, que sempre está conosco aqui, é uma alegria, pastor Fábio. Lembrando que o pastor Sérgio auxilia aqui no nosso tempo central, né? Estamos ali ladeados um do outro ali, sempre juntos aí, cultuando a Deus, né? Nós louvamos a Jesus pela sua vida e queremos deixar o convite para você acessar no YouTube,
Escola Bíblica Dominical SJP. Lá estará disponível, bem como nas demais plataformas digitais já citadas aqui pelo pastor Fábio, e também aqui na TV Mão Amiga, às terças-feiras, quintas-feiras e ao sábado, das 15 às 16 horas. Neste horário, estará passando também essa pré-aula para que você possa aí aprender um pouco mais, usar como recurso para a preparação da sua aula que você dará. E também nós queremos deixar aqui uma palavra de gratidão a toda a equipe de TV Mão Amiga. Hoje eu gostaria de falar isso, porque eles têm sido um canal de bênção. Por trás dessas câmeras tem sempre alguém que está ali sacrificando, né? Tem um cordeiro para o sacrifício. Deus abençoe toda a equipe de TV Mão Amiga, e a você que tem assistido, que tem comentado, que tem divulgado, que tem compartilhado. Nós celebramos o nome de Jesus pela sua vida, e pode ter certeza, você é alvo das nossas orações para que Deus lhe abençoe, para que Deus sempre lhe dê vitória e bênçãos e o livre de todo o seu castigo, né? E o pastor Fábio e o pastor Sérgio, poucas vezes o pastor Fábio foi mais incisivo aqui, falando, já deixando o convite para a próxima lição. Nós vamos trabalhar o capítulo 18 do profeta Ezequiel, e lá nós vamos tratar a responsabilidade individual. Eu quero nesse momento pedir ao pastor Sérgio para que o pastor Sérgio nos conduza em oração, abençoando todos aqueles que estão nos assistindo, também a TV, e o que mais o senhor sentir no coração, pastor Sérgio. Amado Jesus, nós damos-te graça por este momento que nós aqui estivemos, estudando mais uma vez a tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo conosco, por ter ensinado, por ter, Senhor amado, abrido os nossos entendimentos para compreender e entender a tua palavra. Dai da tua bênção também, Senhor amado, a esta TV, que tu esteja abençoando a cada um dos irmãos que estão trabalhando, Senhor. Que a tua bênção seja sobre a vida deles. E também aqueles que ouvirão, Senhor, a tua palavra através dessa transmissão, que eles sejam abençoados por ti. É o que nós pedimos em teu nome. Amém. Graças a Deus. Queridos, que Deus abençoe. A TV Mão Amiga está 24 horas no ar há 5 anos, levando sempre uma programação abençoadora para o seu lar. Deus te abençoe em nome de Jesus, e lembre-se, em todo momento, a Bíblia é a resposta.